Bem, pessoal, vamos agora dar início a mais uma aula de Cálculo 1 da EAD, da Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de regra da cadeia e derivação implícita e derivada da função inversa, ok? Então, como vocês podem ver aí o texto, né, da nossa apostila, né? Então, a gente vai começar com derivação implícita. Imagina agora que eu tenho uma função, né? Uma função y que está escrita em função de x, tá? Nesse caso, observa que eu posso ter algumas funções definidas implicitamente em relação a x e y. Ó, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, eu posso escrever tanto y como função de x, como x em função de y. Né? Nesse caso, x também pode ser escrito como seno 25 menos y ao quadrado. Ok? Contudo, às vezes não é fácil resolver a equação em termos de y em termos de x ou x em termos de y. Tá? Por exemplo, observa essa daqui. Ó. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Eu não consigo facilmente isolar uma das variáveis. Então, a gente vai usar, para a gente calcular a derivada desse momento, o que a gente chama de derivação implícita, que consiste em o quê? A gente derivar os lados da equação em relação a x e resolver o que nos resta em função da equação y'. Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um exemplo simples aqui, que é esse x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, quero encontrar dy dx. Ora, então o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa é derivar em relação a x, o membro esquerdo, e derivar em relação a x, o membro direito. Quando eu derivo em relação a x, o membro direito, eu tenho uma derivada de uma constante, que é zero. E agora, vou derivar em relação a x a soma. Então, uso a propriedade da soma, da derivada em relação a x ao quadrado, e a derivada em relação a x de y ao quadrado. Só que observa quem seria a derivada em relação a x de y ao quadrado, né? A derivada em relação a x da y ao quadrado, observa que y é uma função de x, seria simplesmente o quê? 2 vezes y vezes a derivada em relação a y da x, pela regra da cadeia. É exatamente o que a gente encontra aqui. Tá? Então, a gente pode simplesmente substituir isso na nossa equação. Ora, eu sei quem é a derivada em relação a y da x e sei quem é a derivada de relação da x de x ao quadrado. Observe que a derivada em relação a x da x ao quadrado é 2x. Portanto, o que é que a gente tem, pessoal? Observe que a gente tem o seguinte agora. Vamos juntar tudo, né? A gente tem 2x mais 2y dy dx. Isso é zero. Portanto, quem é dy dx? Dy dx, eu posso simplificar tudo por 2, é exatamente menos x sobre y. Que é o que a gente encontrou aqui. Agora vamos fazer aquele caso mais robusto, né? Ou seja, será que é possível encontrar a derivada em relação a y dessa função? Tá? Então, observe o seguinte, vamos derivar em ambos os lados essa função em relação a x, desculpa. Então, derivando a primeira equação, dá 3x ao quadrado. Aqui, implicitamente, vai ficar 3y ao quadrado vezes y', ou derivada de y em relação a x, que é a mesma coisa, lembrem que é a mesma coisa disso aqui, tá? E do lado esquerdo eu vou ter a derivada do produto. Derivada em relação a x de 6xy é 6y, e a derivada em relação a x da y é 6x derivada de y em relação a x, que eu estou escrevendo y'. Ora, agora sim, facilmente eu consigo juntar esse termo com esse e isolar tudo que tem x e y no lado direito, dando essa equação. Tá? Então, dois exercícios aqui, ó, simples, é vocês tentarem, se eu dou uma função diferenciável de tal forma que isso acontece, quem seria a derivada em relação a x da função, ok?
Tentem isso. Agora a gente vai usar exatamente a derivação implícita para encontrar derivada de funções inversas, tá? Para isso, obviamente, eu preciso ter funções que são inversíveis, ou seja, que admitem inversa. E nesse caso, o que é isso? Para todo elemento no domínio da inversa, f aplicado na inversa dela dá a identidade. Tá? Além disso, tá? Se a gente tiver que a função e sua inversa são deriváveis, então também vale que a derivada da função aplicada na função inversa é a identidade. Tá? Função constante igual a 1, desculpa. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a x essa função. Isso daqui é exatamente a derivada em relação a x da função x. Ora, então quem seria a derivada da função inversa pela regra da cadeia? Tá? Pela regra da cadeia, lembra que isso daqui vai fazer o meu papel da g. Ora, então eu quero exatamente saber quem é a derivada dessa função. Lembra pela regra da cadeia. Isso daqui é a derivada aplicada na g vezes a derivada da g. Contudo, a gente sabe quem é a derivada da g. A gente sabe quem é a g, né? É f' vezes f a menos 1, que multiplica f a menos 1 de x derivada. Ora, então eu quero encontrar quem é essa função. Então, f a menos 1 derivada vai ser 1 sobre f' da f a menos 1 de x. Tá ok? Pois, pela regra da cadeia, isso daqui vale 1. Tá ok? Então, basta passar esse termo dividindo. Basta passar esse termo dividindo, tá ok? Eu passo esse termo dividindo e a gente finaliza a demonstração, tá ok? Isso é uma forma simples da gente encontrar a derivada da função, da implícita, né? E agora a gente pode aplicar em exemplos, né? Como é que eu faço, né? Esses exemplos, né? Ou melhor, como é que eu derivo, né? Funções. Observa, vamos para esse exemplo. Isso aqui é a relação, né? Então, se f é inversível, a gente viu que f é diferenciável no ponto, então eu sei calcular a inversa dela no ponto. Por exemplo, quem é a derivada da x elevado a 1 sobre n? A gente já sabe. A derivada disso é 1 sobre n, x, 1 sobre n menos 1, onde x é positivo se n for par. E x diferente de zero se n for ímpar, para n maior ou igual que 2. Agora, observa. Nota que se g de x é uma função inversível, então o que, é que a gente tem dessa função, é a inversa dessa função. Então, quem é a derivada da g? Então, a derivada da g é a f a menos 1 da derivada da x. Ou seja, vai ser exatamente, usando a regrinha, né? Essa regrinha, f derivada da f aplicada a f a menos 1 de x. Tá? E quem é isso? Isso é exatamente 1 sobre n, x, n a menos 1. Ou seja, eu dei uma função, olho a inversa e uso a derivação. Tá? Observa que aqui tem um exemplo para vocês, mas eu queria tocar num assunto importante. Ó. Pega a função seno de x, pessoal, que é uma função injetora, em menos π sobre 2 e π sobre 2, e tem margem menos 1 em 1, isso a gente sabe. Como existe uma função inversa g de x igual a arco seno, que é dada exatamente dessa forma, significa dizer que quando eu aplicar o seno de y, o seno do arco seno vai dar o próprio x. Tá? Já que ela é inversa, então se eu aplico o seno de y, isso é o seno do arco cujo seno é x, ou seja, isso é x. Ok? Então, facilmente, como é que a gente vai aplicar a solução, a proposição 1 para resolver esse exemplo? Ou seja, quem é a derivada da arco seno? Ora, a derivada da arco seno é quem? É 1 sobre o cosseno da arco seno, né? Por quê? Porque é a derivada da função f. Lembra que a função f é seno. A derivada da função f, cosseno.
cosseno aplicado na inversa, ou seja, o cosseno da arcosseno. Está aqui. Lembrar que f de x é igual a seno. Então, f' de x é cosseno de x. Então, pela fórmula, então a derivada do arcosseno de x é 1 sobre f, né? 1 sobre f, linha, f a menos 1. Ou seja, isso é igual a 1 sobre cosseno da inversa do arcosseno, que está aqui. Tá? Do arcosseno. Perfeito. Só que a gente sabe que as relações trigonométricas garantem que o cosseno ao quadrado do arcosseno mais o seno ao quadrado do arcosseno é sempre 1. Ora, mas por um lado, isso aqui eu vou manter, mas eu sei que isso aqui é identidade. Então, isso vai me dar o quadrado da função identidade igual a x, x ao quadrado. Então, eu sei quem é o arcosseno, o cosseno do arcosseno. Basta eu passar esse x para cá e tirar a raiz quadrada, que é exatamente o que foi feito. Tá? Vou limpar aqui para ficar mais claro para vocês. Ora, se o cosseno do arcosseno é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, já que o cosseno de y é positivo para esse intervalo, então a derivada de arcosseno de x é quem? Basta agora substituir aqui. É 1 sobre 1 menos x ao quadrado, raiz disso. Tá ok? A mesma coisa a gente pode tentar encontrar para uma segunda forma de resolução, agora usando os cossenos, ou seja, a derivação implícita. Por quê? Porque implicitamente eu sei derivar essa função em relação a x. Se eu derivo isso em relação a x da identidade, dá 1. E em relação a x, isso é a derivada do seno, que é cosseno, vezes a derivada do argumento em relação a x. Ou seja, quem é a derivada de y em relação a x é 1 sobre o cosseno de y. Mas a gente tem uma relação trigonométrica também que garante que a soma dos quadrados do cosseno mais o seno é 1. Ora, só que eu sei que isso aqui é identidade. Isso é seno de y, y é x ao quadrado. Aqui, x ao quadrado. Ok? Portanto, o que é que a gente tem? Isso aqui é mais, né? Mais x ao quadrado. Então, o que é que a gente tem? Passando esse termo para cá, eu recupero exatamente minha derivada, de forma implícita. Ou seja, você não precisa ficar com essa fórmula na cabeça da derivação, né, implícita. Você simplesmente pode usar, né? Você não precisa dessa fórmula das funções inversas, tá? Derivadas das funções inversas. Você pode simplesmente usá-la. Usar o quê? A derivação implícita, que é de onde vem a teoria, tá ok? Por fim, vamos agora falar um pouquinho de derivadas de ordem superior. Ou seja, o que é que eu quero? Eu quero saber se existem derivadas terceiras, segundas, enésimas de uma função. Tá? Isso significa dizer o quê? Que eu vou derivar as funções a partir de suas derivadas. Tá? Derivada terceira, derivada quarta. E observa que, de uma forma alternativa, né, para mostrar essa nomenclatura, né, é você usar em termos da derivação. Tá? Derivada segunda, por exemplo, derivada terceira, ou seja, em vez de você escrever f três linhas ou f ou y duas linhas, tá ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Só vai derivar. Derivar a função, tá? Observa. Essa função aqui. Deriva a primeira vez. Isso daqui dá quanto? 3 vezes 2x menos 4. Isso aqui é f'. Deriva a segunda. Isso daqui dá 6x. Sem um x, né? Desculpa. 6. Porque isso aqui dá 6x menos 4. Derivada da constante é 0. Derivada de 6x é 6. Derivada terceira, 0. Isso aqui vai ser importante em um momento quando a gente for calcular os gráficos das funções, tá ok? Então tem inúmeros exercícios que vocês podem simplesmente dar uma olhada. Por exemplo, essa função menos x ao quadrado x é negativo e x ao quadrado x é positivo. Observa que para x negativo, f de x é menos x ao quadrado. Daí a primeira derivada é menos 2x. Para x positivo, f de x é x ao quadrado, e a primeira derivada é 2x. No ponto zero, o que é que a gente tem? A gente tem que aplicar a definição. Então, quem é f de x menos f de zero sobre x menos zero?
é menos x ao quadrado sobre x se x é negativo, e x ao quadrado sobre x se x é negativo. Ou seja, é menos x se x é negativo e x se x é positivo. Ou, neste caso, faltando um 2 aqui, né, pessoal? 2 e 2. Nesse caso, é o módulo de 2x, ok? No zero é zero. A mesma coisa você faz para a segunda derivada e vai perceber que a segunda derivada ela vai ser positiva por um lado, isso aqui é negativo e positivo. Então ela não existe, tá? Tem uns erros de digitação. Tá ok? Então existem muitas possibilidades da gente tratar as derivadas de funções implícitas e funções inversas, tá ok? Bem, esse é um videozinho curto que a gente finaliza a parte 2 de derivadas e os próximos vídeos serão mais 2 vídeos de aula de exercício. Bons estudos, pessoal.